voz que está a nos chamar. Os campos estão prontos para colher. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos aqui encerrando a conferência anual nossa. Todo ano nós fazemos uma conferência, todo ano nós colocamos um tema. O primeiro ano nós falamos sobre confesse, que nós falamos sobre o que é ser uma igreja confessional, o que é ser uma igreja com uma doutrina bíblica. O segundo ano nós falamos sobre discipule, que foi o ano passado, outubro do ano passado, nós começamos a falar sobre discipulado. O que é ser uma igreja que discipula? O que é ser uma igreja que é discípulo do Senhor Jesus Cristo? O que é ser um discípulo de Jesus? Pregamos aqui vários dias sobre discipulado. Pregamos o Sermão do Monte inteiro. Quase 3 meses ou 3 meses. Foram 18 ministrações. Salve a conferência dos jovens que a gente pulou um dia, né, que a gente não fez, mas 3 meses falando sobre o Sermão do Monte. E nesse ano, por ser uma igreja confessional e ser uma igreja missional, nós começaremos a ensinar e a mostrar para cada um dos irmãos o que é ser um missionário, o que é ser um homem chamado, um homem escolhido pelo Senhor Jesus Cristo, uma mulher escolhida pelo Senhor Jesus Cristo para pregar o Evangelho. Nós todos fomos chamados a pregar o Evangelho, a viver a forma que o Evangelho nos ensinou, que é fazendo discípulos. Jesus nos chamou para fazer discípulos. É isso. E é assim que nós vamos viver. Então nós queremos dar início, né, a última mensagem dessa noite, que se chama Tudo por Cristo. Tudo por Cristo. Antes disso, eu quero aqui desde já agradecer a todos os irmãos que participaram, né, dos ajustes dessa conferência, das orações que nós passamos, das confecções, dos quadros, de tudo. Eu não quero citar nome, dos ensaios que tivemos, do louvor, do teatro, de tudo. Irmãos, muito obrigado. Eu quero agradecer demais a todos vocês que serviram, a todos vocês que se dedicaram, né? A gente trabalhou no sábado de 7 da manhã até 1h da tarde. Depois os irmãos vieram no domingo, trabalharam aqui. Eu, o Rafa e o Israel saímos daqui segunda-feira 1h30 da manhã. Estava arrumando o altar estava quebrado, nós refizemos o altar. Alguns irmãos estavam aqui refazendo, nos ajudou também. Muito obrigado a todos que serviram aqui, né? Muito obrigado a todos os irmãos que estavam no monte com a gente, porque nós não queremos fazer uma missão que é guiado por nós. Equibalo é o Deus que envia. Porque quando Deus nos envia, meu irmão e minha irmã, nós podemos passar por qualquer coisa, nós não paramos. Peça ao Senhor para Ele te enviar, porque quando o Senhor te enviar, quando o Senhor te direcionar, você não vai parar. Você só vai parar quando você morrer, quando Jesus voltar. E quando eu coloquei esse tema, Tudo por Cristo, vem baseado de uma série de mensagens. A primeira mensagem aqui foi Enviados por Amor, pregado na sexta-feira. Qual que era a ênfase dessa mensagem? O mesmo amor que enviou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar é o mesmo amor que nos envia para morrer por Jesus Cristo. O amor de Deus enviou Jesus, e o amor de Deus ao perdido, ao necessitado, nos envia a fazer uma missão. Só que esse amor, esse envio, no sábado à noite o pastor Mateus pregou aqui que nós somos enviados também pela fé. Não tem como servir ao nosso Senhor Jesus Cristo, não tem como andar com o nosso Senhor Jesus Cristo a não ser pela fé.
Porque não é aquilo que vemos, não é aquilo que sentimos, pelo contrário, é aquilo que nós acreditamos. E nós acreditamos que Jesus morreu por mim e por você. E nós acreditamos que Jesus nos comissionou, nos deu um chamado. E nós somos chamados, amém? A igreja, ela tem 2 chamados, eu vou falar isso um pouco para frente. A igreja, ela tem um chamado para a salvação. Diga assim comigo, eu fui chamado para a salvação. Também fui chamado para a missão. A igreja, os únicos 2 chamados da igreja. A igreja não foi chamada para ganhar dinheiro. A igreja não foi chamada para crescer e multiplicar e construir estruturas. Mas a igreja foi chamada para ser salvo. E a igreja foi chamada para ser missionária. Foi chamada para ter uma missão. Então você tem 2 chamados na sua vida. O chamado à salvação e o chamado à missão. Isso é feito pela fé. A igreja também... Desculpa, a igreja não. Nós pregamos hoje pela manhã a respeito que nós somos fortalecidos pela graça. Irmãos, diante do desespero, diante das dificuldades da vida, somente a graça do nosso Senhor Jesus Cristo nos sustenta. Somente olhando para Cristo que nós vamos dizer: Senhor, eu não consigo, mas a tua graça me basta. O teu amor, a tua graça vai fazer com que eu continue dia após dia. Sem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, sem esse amor, sem esse favor imerecido, nós não conseguimos cumprir essa missão. E por que nós fazemos essa missão? Para quem nós fazemos essa missão? Nós fazemos essa missão por Jesus Cristo. Não é a minha missão, não é a sua missão, mas é a missão de Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele é a pessoa mais importante que já pisou nessa terra, meus irmãos. Jesus Cristo, Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o conselheiro, o príncipe da paz. E é isso que eu quero falar com vocês essa noite. Por que que eu devo entregar tudo por Jesus? Por que que eu devo entregar a minha vida para Jesus? Por que que eu devo fazer da minha história uma história que glorifique a Cristo? Porque se nós não entendemos isso, se nós não discernimos que o nosso chamado é por Cristo, é para Cristo, nós não continuaremos, nós acharemos que nossa vida é só para essa vida. Mas tem uma eternidade nos esperando. E nós precisamos entender quem é que nos chamou. Jesus Cristo, aquele que é a nossa alegria, aquele que é a nossa paz, aquele que é a nossa justiça. Abra sua Bíblia comigo no livro de Colossenses, capítulo 3. Versículo de número 11. O finalzinho aí. Eu quero ler 2 textos com vocês essa noite. Colossenses 3:11. O final diz: mas Cristo é tudo e está em todos. Repita comigo: Cristo é tudo e está em todos. Cristo é tudo em todos. Mateus capítulo 22. Versículo de número 41. Diz assim: estando os fariseus reunidos, Jesus lhe perguntou: o que vocês pensam a respeito de Cristo? De quem ele é filho? Repita comigo assim: o que vocês pensam a respeito de Cristo? Primeiro versículo: Cristo é tudo em todos. Segundo texto: o que vocês pensam a respeito de Cristo? Irmão, essa pergunta ela é muito importante.
Cristo é o personagem mais importante da história. Cristo, ele dividiu o tempo. O tempo depois de Cristo e antes de Cristo. O que nós vivemos hoje, a contagem dos dias, dos anos, é depois de Cristo. Cristo não só dividiu o tempo da história, mas Cristo dividiu a minha e a sua vida. Cristo dividiu a nossa história em particular. Porque antes nós andávamos em trevas, hoje nós andamos na luz. Antes nós vivíamos perdidos, hoje nós estamos achados em Cristo Jesus. Antes nós estávamos mortos em nossos delitos e vontades, hoje nós temos vida em Cristo Jesus. Então Jesus Cristo não só dividiu a história, mas ele dividiu a minha e a sua história. E nós precisamos entender isso. Qual é a importância de Jesus? Que lugar ele ocupa na nossa vida? Como nós conhecemos Jesus? Se nós quisermos aprender a respeito de Cristo, o livro de Colossenses é um livro maravilhoso, é a carta mais cristológica que tem no Novo Testamento, diferente de Efésios. Efésios é uma carta que, se você quiser aprender sobre a igreja, a doutrina da igreja, é Efésios, do corpo de Cristo, mas Colossenses é a doutrina cristológica, o cabeça daquela igreja, o cabeça do corpo. Então, se você quiser entender sobre Cristo, leia cada dia mais na sua vida Colossenses. E Paulo foi bem objetivo em Colossenses. Cristo é tudo em todos. Repita comigo: Cristo é tudo em todos. Irmãos, Cristo é tudo antes dos decretos eternos de Deus. Antes que não havia mundo, antes que os céus, as galáxias, as estrelas não brilhavam, antes que o sol, antes que a terra, nada, nem céu havia, antes de nós existirmos, quando nós éramos ainda pensamento de Deus, Cristo já existia. Aonde estava Cristo? Cristo estava no princípio. Evangelho de João, capítulo de número 1, diz aonde Cristo estava. No princípio era aquele que é a palavra, o verbo. Ele estava com Deus e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida. Esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotam. Aquele que é a palavra estava no mundo, mas o mundo foi feito por intermédio dele. Tudo que foi criado foi por causa de Jesus Cristo. Todas as coisas que existiu foi feita por causa dele. Quando nossos pais pecaram, causando essa grande tragédia na humanidade, Adão e Eva, aonde estava Cristo? Ele estava lá com uma promessa da semente da mulher para esmagar a cabeça da serpente. Ele estava lá com uma única alternativa legítima e verdadeira para a salvação da humanidade. Cristo estava em todas as coisas. Irmãos, quando vamos para as Sagradas Escrituras e olhamos para o Antigo Testamento, a gente pergunta: onde estava Cristo? Eu digo para você, Cristo estava lá, porque Ele é o centro do Velho Testamento. Os profetas falaram dele, os patriarcas apontavam para Ele. Ele era o Cordeiro da Páscoa, Ele era o tabernáculo, Ele era representado pela Arca da Aliança, Ele era representado por tudo aquilo que estava dentro da arca, as tábuas da lei, o vaso com maná,
a vara seca de Arão que floresceu. Ele era a coluna de nuvens que guiava o povo no dia quente. Ele era a coluna de fogo que guiava o povo nas noites frias. O verdadeiro maná que descia do céu, água que brotava da rocha, ele era a própria rocha. Sabe, irmãos, todas as profecias fecham nele. Tudo era sombra dele. Ele era a realidade de todas as coisas. Se formos para o Novo Testamento e perguntarmos aonde estava Cristo no Novo Testamento, aonde estava Jesus no Novo Testamento, os evangelhos falam do seu nascimento, da sua infância, da sua vida, dos seus ensinamentos, os milagres. Os evangelhos apontam para ele. Mateus vai dizer que ele é o rei dos reis, Marcos vai dizer que ele é o servo sofredor, Lucas vai dizer que ele é o homem perfeito, João vai dizer que ele é o eterno verbo de Deus que se fez carne. Esse é o nosso Jesus. Os evangelhos exaltam Jesus. Em Atos dos Apóstolos nós vemos que tudo concentra-se nele. Ele foi proclamado como aquele que foi entregue pelo desígnio de Deus para nos salvarmos, para trazer a salvação para mim e para a sua vida. Os homens, de forma iníqua, mataram, mas Deus o ressuscitou e o fez Senhor e Cristo. É o que diz em Atos. Ele é o único dado entre os homens para que importa que sejamos salvos. Cristo é o próprio centro da história, meus amados. Tire Jesus Cristo da história e a história não fará sentido. Tire Jesus Cristo da história e o que sobra para nós é desespero, é angústia, é dor, é medo. Porque Cristo é o Cordeiro que venceu para abrir o livro e desatar os selos. Ele está sentado no trono, o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, o soberano do universo, que está conduzindo a história à sua consumação. Ele está reinando e ele reinará até que coloque todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Cristo está nos céus. Tire ele do céu e o céu estará vazio. Ele é a lâmpada do céu. Ele é o noivo da igreja. Ele vai enxugar as lágrimas da igreja e ele vai reinar com a sua igreja. Ele é tudo na eternidade. Se falasse para nós que Jesus não está no céu, esse não é o lugar para o qual nós queremos ir. Nós não queremos ir para um céu onde Jesus não está. E dizemos, Jesus está no céu. Diga assim comigo, Cristo é tudo em todos. Quantos entenderam essa primeira parte? Cristo é tudo. Cristo tem que ser tudo em todos. Segunda parte do meu sermão, Mateus, capítulo 22. Vamos ler de novo. Versículo de número 41. Alguns fariseus se aproximam dele e Jesus faz uma pergunta para ele. O que pensais vocês a respeito de Cristo? O que vocês pensam a respeito de Cristo? Irmãos, essa pergunta é uma pergunta emblemática, porque dependendo da nossa resposta, há esperança para nós. Ou, dependendo da nossa resposta, nós estaremos mergulhados em um rio de desespero. Dependendo de como você responde, olha, quem é Cristo para vocês? O que vocês pensam a respeito de Cristo? Quem é Jesus na sua vida? Quem é Jesus na sua história? Isso vai determinar quem você é.
Isso vai determinar como você vai viver. E nós vamos fazer hoje uma enquete. Nós vamos fazer uma pesquisa. Nós vamos perguntar. Vamos rodar o mundo e perguntar, na verdade, rodar aqueles que andaram com Jesus e perguntar para eles quem é Jesus. Se a gente perguntar para os fariseus, aqueles que acusaram, chamaram Jesus de endemoniado, de beberrão, de aquele que blasfemou. Por quê? Quem é Jesus? O que vocês pensam a respeito de Jesus, ó fariseus? Os fariseus vão dizer assim: ele blasfema porque ele diz que ele é filho de Deus. Se perguntar para os fariseus quem é Jesus, eles vão olhar e vão dizer: olha, ele está blasfemando porque se diz ser filho de Deus. E nós dizemos para os fariseus: é certo, ele é o filho de Deus, é isso mesmo. Jesus é o filho de Deus. Se perguntar mais uma vez aos fariseus o que vocês pensam a respeito de Jesus, os fariseus dizem: ele é amigo dos pecadores. Ele anda com os pecadores. Está certo, verdadeiramente, Jesus anda com os pecadores. Jesus acolheu os cobradores de impostos. Jesus acolheu as prostitutas. Jesus abraçou aqueles que eram inabraçáveis. Jesus estava com todos. Eles estão certos. Jesus anda com os pecadores. E graças a Deus, porque Jesus anda com os pecadores, que nos faz andar com Ele. Porque se Jesus não andasse com os pecadores, o que seríamos de nós? Como viveríamos nessa terra sem Cristo? Vamos mais um pouquinho. Se a gente perguntar para Caifás, que convocou uma reunião na noite com o Sinédrio, para contratar testemunhas falsas, para acusá-lo, o que você pensa de Cristo, Caifás? Ele responde: ele blasfema porque é o Filho de Deus, e ainda mais, ele disse que virá nas nuvens. Caifás, você está certo, porque Jesus é o Filho de Deus, e ele virá nas nuvens para buscar a sua igreja. Jesus virá nas nuvens para buscar a sua igreja em glória. Jesus será glorificado na sua segunda vinda. Caifás, de fato, você está certo. E se perguntarmos para Pôncio Pilatos, aquele mesmo que covardemente, contra todas as evidências e provas, por conveniência, sentencia Jesus à morte, e à morte de cruz. O que você pensa de Cristo, Pôncio Pilatos? Ele responde para nós: eu não vi nele coisa alguma, não consigo achar nada nele. Aí tem a esposa, a mulher de Pilatos, e diz: que vós pensais de Cristo? Ela vira para o seu marido e diz: olha, não te envolva com esse justo. Um homem justo. Vamos um pouquinho mais. Se a gente perguntar para Judas Iscariotes, aquele que andou com Jesus, aquele que foi seu discípulo, aquele que viu milagres acontecendo, aquele que viu ensinamentos maravilhosos de Jesus, Judas Iscariotes, o que você pensa de Cristo? Ele dirá para nós: eu traí sangue inocente, por causa de 30 moedas, eu traí um sangue inocente. Mais uma pergunta. Se perguntarmos ao centurião, que cruelmente entrega o Filho de Deus para ser espancado, açoitado, que entrega ao serviço, que entrega para ser pregado naquela cruz, o que você pensa de Cristo, centurião?
o centurião vai dizer em alto e bom som: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Irmãos, e se perguntarmos para os demônios: demônios, o que vocês pensam a respeito de Cristo? Vocês, demônios, que atormentam os homens, que escraviza a consciência, que rouba, que mata, o que vocês pensam a respeito de Cristo? Não nos atormenta antes do tempo, ó Filho de Deus. É o que os demônios dizem a respeito de Cristo. Sabe, irmãos, ao longo dos séculos, nós testemunhamos acerca dele em tudo que está na terra, porque ele é tudo em todos. Ele é o Deus, ele é o Filho de Deus, ele é o Salvador, ele é o Senhor, ele é o Redentor, ele é a nossa paz, ele é o nosso mediador, ele é a nossa esperança, ele é a nossa herança, ele é tudo em todos. Cristo Jesus. Vamos um pouco mais. Se perguntarmos para os seus amigos: o que vocês pensam a respeito de Cristo? Se perguntarmos para João Batista: aquele que veio a palavra a respeito dele do deserto, o que você pensa de Cristo? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a verdadeira luz. Ele é o noivo da igreja. Se perguntarmos para Pedro, aquele que deixou a sua rede para ser discípulo, que foi afoito, corajoso e às vezes covarde: Pedro, o que você pensa de Cristo? Pedro diria: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não há nenhum entre outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Irmãos, se perguntarmos para João, o discípulo amado, aquele que deitou a cabeça no ombro, no colo de Jesus: João, o que você pensa de Cristo, João? Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Verbo que se fez carne. Ele é o vencedor de todas as batalhas. E você, apóstolo Paulo? Aquele que no passado era um terrível perseguidor da igreja, que converteu no caminho de Damasco, que foi enviado aos gentios e pregou o evangelho a todo mundo. Paulo, o que você pensa de Cristo, Paulo? Paulo dirá para nós: ele é a minha vida, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Ele é aquele que mesmo sendo Deus, aí eu quero abrir Filipenses capítulo 2, abre lá comigo, olha o que o apóstolo Paulo diz a respeito de Cristo. Filipenses capítulo 2, Gálatas, Efésios, Filipenses capítulo 2, versículo 6. Olha o que o apóstolo diz: embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo que deveria pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo e vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Por isso o Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso é o que o apóstolo Paulo diz a respeito de Cristo. Vamos um pouquinho mais, agora vamos para o céu. Vamos perguntar ao Deus Pai, o Criador de todas as coisas, o Senhor de tudo: quem é Jesus Cristo para Deus?
Jesus Cristo vai dizer, Deus vai dizer: este é o meu filho amado, e quem eu me comprazo, a ele ouvi. Se perguntarmos ao Espírito Santo, que foi derramado sobre nós, a igreja, ele é o nosso consolador, ele dirá a respeito de Jesus: ele é o consolador, e eu vim para que vocês creiam que ele é o consolador, o salvador e o Senhor de todas as coisas. Se perguntarmos para Cristo: o que pensas de ti mesmo, Jesus? Ele diria para nós: eu sou o pão da vida, quem de mim se alimenta nunca mais terá fome. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Eu sou o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas. Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim jamais morrerá eternamente. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tudo testemunha a respeito de Cristo. Irmãos, vamos continuar nossa pesquisa. Só que agora a pesquisa complica um pouquinho. Porque agora eu pergunto para mim e para você: o que vocês pensam de Cristo? O que vocês pensam a respeito de Cristo? E não pede sua mãe para responder, não pede seu marido para responder para você, não pede seu filho. Essa é uma pergunta para você. Quem é Cristo para você? Quem é Jesus para você? Como você entende que Jesus viveu nessa terra? Irmãos, essa pergunta, ela vai determinar os nossos passos. Essa pergunta, ela vai determinar como nós vamos viver nessa terra. Quem é Jesus para você? O que você pensa a respeito de Cristo? Aqueles que reconhecem Cristo como seu Senhor, como o Senhor da sua história, dá a sua vida para Ele. Aqueles que reconhecem Jesus como seu Senhor e Salvador, têm a sua vida moldada por Ele. A Bíblia e a história mostra como os discípulos de Jesus vivem. E muito me entristece, irmãos, porque a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo tem deixado de viver o chamado dele em suas vidas. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo não tem enxergado Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Irmãos, o que é mais importante para você? Sabe, o apóstolo Paulo vai nos ensinar que quem tem Jesus como Senhor de todas as coisas não se envolve com as coisas dessa vida. Sabe, irmãos, se Jesus fosse tudo em nossa vida, nós faríamos de tudo para não pecar. Se Jesus verdadeiramente fosse tudo em nossa história, nós não frequentaríamos lugares onde Jesus não está.
Como é que eu posso dizer que Jesus está no mundo? Como é que eu posso dizer que Jesus está na Arapuca? Aonde jovens estão debaixo de, como é que chama? Doce bala, andando pelado. Como que eu vou misturar a minha vida se eu amo Jesus? Como que eu vou passar o meu irmão para trás quando eu estou comprando, vendendo? Como que eu vou viver dessa forma? De fato, irmãos, a pergunta que eu faço para nós essa noite: quem é Jesus? Você está mais preocupado em ganhar dinheiro ou em glorificar a Deus? Me responde uma coisa: para quantas pessoas você falou de Jesus esse ano de 2023? Para quantas pessoas você diz: Jesus é a coisa mais importante da minha vida? Ah, pastor, mas eu não posso dizer, porque a minha estrutura não fala que Ele é mais importante na minha vida. Outras coisas são mais importantes na minha vida. Irmãos, se Deus não puder te dar dinheiro, quem vai te dar? Se Deus não puder te sustentar, quem vai te dar? Se Deus não puder cuidar dos seus filhos, quem vai cuidar? Por isso que o tema dessa mensagem essa noite é tudo por Jesus. A igreja tem dois chamados: para a salvação e para a missão. Sabe esse emprego que você tem? Sabe a faculdade, a escola, aonde você está, a família que Deus te colocou? Isso tudo é desculpa, só para você pregar o evangelho. Antes de ser um médico, antes de ser um carpinteiro, um pedreiro, um atendente de caixa, antes de ser qualquer coisa, você é discípulo de Jesus. Irmãos, a sua vida não pode estar limitada a um Cristo que só te dá as coisas nessa vida. Existe uma eternidade. E desculpa te falar, irmão, mas se você não vive hoje como se fosse a eternidade com Jesus, a eternidade com Jesus não é o seu lugar. Deixa eu te dizer uma coisa, isso é muito sério. Porque se você vive uma vida mundana achando que vai para o céu, desculpa te falar, você está indo para o inferno enganado. Você está indo para o inferno enganado. Se você não glorifica a Deus no seu trabalho, se você não glorifica a Deus com aquilo que você faz, irmão, você está vivendo outro evangelho, não o evangelho de Cristo. Se você não pode doar a sua vida para Cristo, você não merece ter a vida dele em você. E desculpa, irmãos, mas o que mais tem é a igreja enganando o povo. Eu fico pensando, eu penso nisso todos os dias, que se o apóstolo Paulo estivesse hoje aqui pregando no nosso meio, quem seria o apóstolo Paulo? Ninguém ia dar moral, irmão. No mundo, e falar assim: nossa, ele é doido, está falando as verdades, e prender ele por causa de Jesus Cristo, perseguiram a ele, mas ele é doido. Não podia falar aquilo. Não vão dar moral ao apóstolo Paulo, não. Quem é Paulo? Não se engane. Não se engane. Ou você é 100% de Jesus Cristo, ou você decide perder.
Ou você decide sair correndo dos lugares que estão te perseguindo. Ou você não está indo para o céu, irmão. É muito sério isso. É muito sério. A nossa vida tem que ser 100% de Cristo. 100%. Pastor, mas eu não sei se você sabe. Pastor, mas eu tenho vergonha. Com todo respeito. Com todo respeito, amém, irmãos? Se vira, dá seus pulos. A palavra de Deus diz que não é a gente que fala. A gente abre a boca, o Espírito de Deus fala por nós. Tem pessoas ao seu lado que talvez está com depressão, esperando que você abra sua boca e fale assim: olha, Jesus pode curar a sua vida. Tem pessoas que estão ao seu lado, que estão passando por enfermidade, está esperando de você, Deus te usar para tocar essa pessoa ser curada, ser transformada. Irmãos, existe um evangelho por aí que não é bem assim. Jesus te ama. Não é bem assim. Isso chama liberalismo e já está há mais de séculos rodando dentro das igrejas. Não é novo não, viu, gente? Não entre nessa. De Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. E vocês? O que vocês pensam de Cristo? Tudo na sua vida tem que ser de Cristo, irmão. A sua família tem que ser de Cristo. Os seus filhos têm que ser de Cristo. O dinheiro que você ganha tem que ser de Cristo. Tem que ser de Cristo. Nós podemos fazer missões de 3 formas. Quais são as 3 formas? Doando, orando e enviando. Ok? É isso? É isso? E é doando, e que é enviando, menos coisa, indo e orando. Deixa eu te fazer deixa eu te falar algo interessante. Não é porque eu dou que eu não tenho que ir. Não é porque eu estou indo que eu tenho que pegar todo o dinheiro da missão e ficar para mim, porque eu mereço. É isso que acontece muitas vezes. Por isso tem pastores ricos. Trabalho demais, então eu preciso ter dinheiro, então eu pego o dinheiro, porque já que eu estou pregando o evangelho, eu mereço. Irmãos, essas 3 funções do missionário, nós não estamos fora de nenhuma delas. Porque você pode enviar um missionário para a África, Ribeirão Vermelho, Jaci, Tutinga, Macuco, mas e o povo de Lavras da sociedade? Cadê? Quem que vai pregar? Vai esperar que alguém envie de lá para cá? Missões, ela é feita dessas 3 formas: indo, orando e enviando. Só que é nós que vamos, é nós que oramos e nós que enviamos, mantemos. Porque tem muitos que acham que só pelo fato dele bancar uma agência missionária, ele pode fazer o que quiser da vida porque está fazendo muito. Não. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Sabe, eu quero terminar com esse texto, o sermão de hoje. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Apóstolo Paulo, quando ele escreve para Filipos, ele diz o seguinte: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo.
Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da ressurreição e a participação em meus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. O que eu considerei como lucro, eu decidi perder por amor a Cristo. Meus irmãos, nós só vamos conseguir fazer missão, nós só vamos conseguir ser enviados por Deus se Cristo for tudo em nós. Nós só vamos conseguir entregar a nossa vida a Jesus se Jesus Cristo for tudo em nós. Eu quero fazer um apelo nessa noite. O apelo que eu quero fazer nessa noite não é para uma, duas pessoas, é para nós. É um apelo dizendo para que voltemos às verdades do reino de Jesus. Não considere a sua vida, não considere o seu dinheiro, não considere a sua empresa, não considere os seus negócios, não considere você como o melhor dessa terra. Cristo é o melhor dessa terra. Volte para a presença de Deus antes que seja tarde. Entregue a sua vida para Jesus antes que seja tarde. Porque vai chegar o dia que não vai ter mais tempo. Conserte a sua vida, meu irmão e minha irmã. É tudo por Jesus. É tudo por Jesus. É tempo, meu querido, minha querida, de dizer: Senhor, eu quero o Senhor. Curva sua cabeça do jeito que você achar melhor aí. Eu queria te dar um minuto para você pensar e responder essa pergunta. O que você pensa de Jesus? Você está disposto a entregar a sua vida para Jesus? Você está disposto a pregar o Evangelho? Ore ao Senhor. É hora de consertar.
É hora de viver aquilo que Deus tem para nós, irmãos. Vem ver quem dizem que sou. Jogue as redes outra vez. Despertar e olhar ao redor. Terminar a obra de quem me enviou. Ouço a voz que está a nos chamar. Os campos estão prontos para colher. Quem aqui é missionário? É hora de deixar tudo pra trás e ao Mestre pela fé obedecer. Todo cristão ou é missionário ou é um impostor. Vai em paz, não peques mais. Necessário é nascer outra vez. Crede em mim, tua fé te salvou. Você sabe o caminho pra onde vou. Sua voz que está a nos chamar. Quem vem? Os campos estão prontos pra colher. É hora de deixar tudo pra trás e ao Mestre pela fé obedecer. Graça que nos satisfaz em meio ao caos, és a razão. Contigo nós seremos um, em teu amor permanecer. Graça que nos satisfaz em meio ao caos, és a razão. Contigo nós seremos um, em teu amor permanecer até o final. Até o final. Sua voz que está a nos chamar. Os campos estão prontos pra colher. É hora de deixar tudo pra trás. Ao Mestre pela fé obedecer. Você não é diferente desses homens, irmão. Você não é diferente de Mateus, Marcos, Lucas, João, apóstolo Paulo, Pedro. Você não é diferente. Esses homens já morreram.
Esses homens estão esperando a volta, a segunda volta do nosso Senhor Jesus Cristo. O chamado é nosso. Nós temos uma cidade para ganhar. Nós temos um povo para amar. Não dá para terceirizar a pregação do Evangelho. Não dá para terceirizar. É você, irmão. Essa frase é muito forte do... Como é que ele chama? O cantor aí? Guilherme, né? Guilherme Andrade. Essa frase é muito forte, irmão, e mexeu demais comigo. Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Que Deus nos ajude. Que Deus nos dê força. Em nome de Jesus, coloque-se de pé. Vamos orar. Deus, nós te amamos. Nós te amamos e precisamos do Senhor para essa chamada. Não nos deixe desfalecer, paralisar no meio do caminho. Tem misericórdia de nós. Nos ensina a fazer discípulos. Nos ensina a pregar o Evangelho. Tira de nós toda timidez, toda vergonha. Nós não queremos ser impostores. Nós queremos ser servos do Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa porque nós procuramos os nossos próprios desígnios, os nossos próprios caminhos. Cumpre em nós, Senhor Deus, o equibalo. Cumpre em nós o equibalo. Envia-nos. Envia-nos a essa cidade. Envia-nos às nações, envia-nos às cidades da região aqui. Nos faça missionários do Senhor. É o que nós te pedimos. Oramos, Pai, agradecendo por toda a sua obra naquela cruz, por toda a sua obra na nossa história. Agradecemos por podermos ter a oportunidade de conhecer o Senhor hoje. Te agradecemos, Deus. Nos envia para a honra e glória do seu nome. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Você foi chamado para ser enviado. Você é salvo e você é um missionário do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é o pastor, não é o louvor, é você, irmão. Estenda suas mãos, eu quero orar com você. Que o Senhor, meu Deus, te abençoe e te guarde. Resplandeça o seu rosto sobre ti e vai adiante de ti. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém você não será atingido. Eu profetizo, igreja do Senhor, seja abençoada, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor. Sua voz que está a nos chamar. Os campos estão prontos.